Fala galera do Exatizando. Hoje eu vou falar de um assunto que é a velocidade média e velocidade escalar média. Mas antes de se falar nesse assunto em si, a gente precisa deixar algumas coisas claras. Começando pelo movimento. Tudo no nosso universo tem movimento. Esse movimento muda de posição. Para a gente poder estudar velocidade média e escalar média, precisamos ter algumas coisas pré-definidas, como o movimento ele se dá ao longo de uma linha reta em qualquer posição, mas deve ser uma trajetória retilínea. O segundo assunto é levar em conta somente o movimento em si, sem conhecer a causa dele. Sem conhecer como assim? Sem conhecer a causa. Se eu estou aplicando a força num carrinho, se eu estou aplicando a força numa bola para ela ganhar velocidade, a gente não vai levar em conta as forças que agem no sistema, mas sim somente a velocidade média ou o tempo que ela vai mudar de direção. Bom, a outra coisa é a posição e o deslocamento. Localizar um objeto ou lugar, determinar uma posição em relação a um ponto de referência é como se eu dasse uma origem. Como se eu falasse, esse carro, a origem dele é do centro de São Paulo. Ele estava na região da Sé e se deslocou para a Avenida Paulista. No caso de São Paulo, a Sé é o marco zero da cidade. Dali é que contam os quilômetros, a distância entre as ruas, as rodovias e tudo mais. Para a gente falar de origem, a gente tem que definir um eixo X. Por exemplo, esse aqui que está aqui embaixo. A minha origem vai ser sempre o ponto zero. E o meu deslocamento, no sentido positivo do eixo, define para onde o meu carro está indo. Por exemplo, eu estou no quilômetro zero da rodovia Ayrton Senna, não sei. Eu me desloquei 10 quilômetros no sentido positivo dela. Agora, se eu estou na origem, eu estou no ponto 10 da rodovia e eu me desloco até a origem zero da rodovia, eu me desloquei no sentido negativo do eixo X. O ponto zero pode-se definir que é a origem do nosso sisteminha, por exemplo, o marco zero da cidade de São Paulo. Bom, a mudança de uma posição x1 para uma posição x2 é associada a um deslocamento ΔX. Aqui eu vou usar x como minha posição. Em vez de eu usar S, igual usa em alguns livros do ensino médio, eu vou usar o termo x, a incógnita x. Onde x0 ao contrário aqui. Na verdade, isso aqui é o contrário. Aqui é x menos x0, que é minha posição final menos a inicial. É onde eu terminei o deslocamento e de onde eu comecei o deslocamento. O meu ΔX significa uma variação da diferença de um valor final para um inicial, que foi o que eu acabei de dizer. O meu espaço final menos o meu espaço inicial. E vai estar todos os slides errados, porque eu fiz todos eles errados. Só que é o contrário, é x inicial e x final. Quando tem o termo x0 significa que é inicial. Bom, o número real de metros percorridos é irrelevante. Eu vou dar um exemplinho bem básico, que é, se a partícula se move de x igual a 5 metros para x igual a 200 metros e em seguida volta para x igual a 5 metros, o deslocamento é igual a zero. Porra, mas professor, o deslocamento é igual a zero, o cara andou uns 210 metros e o deslocamento dele é zero. Sim, porque a nossa expressão é bem clara. É a posição final menos a inicial. Então, vou colocar aqui, ΔX igual. Qual é a minha posição final? 5 metros. E minha posição inicial? 5 metros. Fazendo essa conta, dá que o meu deslocamento foi zero. Eu fui para um ponto e voltei no mesmo ponto. Independente da distância que eu percorri,
O número de metros percorridos é irrelevante. Tô passando bem rápido isso aqui. Caramba, não achei que ia ser tão rápido. E o que seria velocidade? Por exemplo, eu estou avistando um objeto, não sei, pode ser uma partícula, um elétron, e ele é avistado na posição x igual a 3 metros. E em 3 segundos ele é avistado na posição x igual a menos 10 metros. Com estas informações pode-se saber com que rapidez o objeto ele se move. Várias grandezas estão associadas ao termo com que rapidez um objeto se move. Uma delas é a velocidade média, que é o que a gente vai falar agora, que é a razão entre um deslocamento e intervalo de tempo. O deslocamento ele é dado pelo final menos inicial em metros, que é o Sistema Internacional de Unidades, ou sistema métrico, e ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. Vou dar um exemplo. O corpo ele percorreu 6 metros em 3 segundos. A velocidade média dele, se ele continuar percorrendo essa reta, se ele continuar com esse movimento retilíneo uniforme, ele vai ter uma velocidade média de 2 metros por segundo. Opa! Bom, agora que a gente sabe basicamente mais ou menos o que é uma velocidade média, vamos falar sobre a velocidade escalar média. A velocidade escalar média, ela só muda, enquanto na velocidade média eu levo em conta somente a posição final e a inicial, na velocidade escalar média eu levo em conta a distância total percorrida, que não vai aparecer no meu vídeo. Porra, que legal. Vou colocar aqui, S médio é igual a D total dividido pelo tempo, pela variação do tempo. Mais à frente eu vou dar alguns exemplos sobre isso. Seria agora. Bom, a gente já sabe o que é velocidade escalar média, já sabe o que é velocidade média, sabe o que é deslocamento, sabe definir a posição de uma partícula. Agora a gente vai fazer um exercício para pegar bem essa parte, que seria: depois de dirigir uma van em uma estrada retilínea por 8,4 km a 70 km por hora, você para por falta de gasolina. Nos 30 minutos seguintes, você caminha por mais 2 km ao longo da estrada até chegar ao posto de gasolina mais próximo. Bom, e aqui eu tenho algumas alternativas. Qual é o deslocamento total desde o início da viagem até chegar ao posto de gasolina? Qual é o intervalo de tempo entre o início da viagem e o instante em que você chega ao posto? Qual é a velocidade média do início da viagem até a chegada ao posto de gasolina? Depois tem uma outra alternativa, que seria sobre a velocidade escalar média, que eu vou dar no próximo vídeo, senão vai ficar muito comprido.